Em meio à quietude do espírito, convido-te a desvendar as verdades que residem nas raízes da fé. Que este momento de reflexão seja um portal para a compreensão mais profunda do divino, conduzindo-nos a uma jornada espiritual de descobertas e iluminação. Você precisa ter primeiramente a consciência de que a sua primeira responsabilidade não é o outro, é você mesmo. Porque você só pode cuidar do outro depois de ter cuidado de si. Um relacionamento que começa no outro não dá, isso é doente. Padre, mas isso é um egoísmo? Não é não. Isso é o passo certo do relacionamento. Eu só posso dar um passo na direção do outro depois de ter conquistado os meus territórios. A verdadeira caridade só existe quando eu sou livre para amar, quando eu sou livre para doar. Eu não estou agindo por uma necessidade. Porque às vezes até a nossa caridade não é por amor, não, é porque a gente quer aparecer. Às vezes a nossa caridade está em torno do nosso espírito pavão. Eu preciso que o outro me veja, eu preciso que o outro me note, então eu faço caridade, eu faço isso, faço aquilo, mas aquilo é tudo vazio dentro de mim, não me preenche, não me faz feliz. Meu Deus do céu! A caridade que eu faço precisa estar em consonância com aquilo que eu sei sobre mim. É essa minha liberdade interior me motivando a conquistar cada vez mais os territórios que são meus, conhecendo os meus defeitos, as minhas possibilidades, para que depois eu dê um passo na direção do outro e faça o mesmo na vida dele. Ao invés de ser um sequestrador, eu quero ser um libertador. Eu não quero estabelecer relacionamentos de amizade em que eu faço um papel de sequestrado ou de sequestrador. Só tem sentido a gente estabelecer relacionamentos se for para a gente ajudar o outro a fazer a conquista dessa liberdade interior. É aquilo que a gente fala, né? A gente precisa de ter amigos que nos façam amigos de Jesus. Aprendi com a minha amiga Marina Patrus, lá em Belo Horizonte. Uma frase simples. É verdade, eu preciso ter vínculos com pessoas que vão me motivar a viver essa liberdade interior. Se quiser me perder, é começar a colocar uma amarrinha aqui no meu pé. Saio fora, vou longe, vou embora. Sabe por quê? Eu levei muito tempo para compreender o processo da liberdade. Você acha que eu vou dar passos para trás na direção contrária da liberdade que Deus quer para mim? Eu não posso permitir isso, sabe por quê? Eu estou pecando contra a minha conversão. Qual é a minha conversão? Qual é o processo que Deus quer realizar em mim? É me fazer ser livre. Se eu aceito viver um relacionamento que me aprisiona, que me poda das minhas possibilidades, que me priva de chegar ao que Deus quer de mim, esse relacionamento é diabólico. Ainda que ele pareça santinho, ainda que ele pareça bonitinho. Mãe pode fazer isso com a gente. Você quer um amor mais sagrado que de mãe? E mãe, se não cuida, sequestra sim a subjetividade do filho. Quando ela impõe a ele que ela quer que ele faça isso, que ele faça aquilo. Quando ela não é capaz de compreender o outro como alguém totalmente outro. O meu filho não é uma extensão dos meus desejos. Isso é muito cruel. Eu fazer do meu filho a extensão dos meus desejos. Então eu não fui pianista, o meu filho vai ser. Mesmo que ele não tenha vocação para isso, o pobre do menino vai ficar lá dia e noite em cima de um piano, aprendendo um instrumento que ele não gosta, porque a mãe quer que ele aprenda. Não. O amor é, antes de tudo, a investigação das possibilidades que o outro tem. Aí eu entro ali para promover. Se eu posso entrar na sua vida para lhe ajudar a alcançar a sua melhor parte, eu sou bem-vindo. Agora, se eu entrar na sua vida para lhe privar de chegar na sua melhor parte, eu não faço nenhuma diferença. Eu posso perfeitamente ficar de fora.
Se for para estabelecer um vínculo de amizade, de namoro, de casamento, que seja com alguém que esteja interessado com a sua libertação. Porque senão, cuidado, esse amor pode ser um cativeiro. Olha, eu vou te falar uma coisa. Se você não leu esse livro, por gentileza, permita-se. Algumas pessoas acham que o livro é um pouquinho complicado nas primeiras páginas. Não. Muitas vezes a gente precisa vencer a preguiça. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, leia. Porque é impressionante como a leitura desse livro desperta em nós a consciência de que nós vivemos amarras. Volto a dizer. Às vezes nós não estamos percebendo que estamos amarrados. É porque a gente acostumou com o cativeiro. No sequestro é assim. Chega um momento, depois de muito tempo de sequestro, a gente começa até a ficar amigo do sequestrador. O sequestro do corpo é assim. Você já observou? Já ouviu o testemunho de quem foi sequestrado? Depois de um tempo de sequestro, fica amigo do sequestrador, por uma questão de sobrevivência. Às vezes nós estamos assim dentro de casa, marido e mulher, mãe e filho, amigos, um bando de gente sequestrada que é incapaz de provocar, de dar um grito de alforria e falar: olha, chega, eu não quero viver essa escravidão. Se for para permanecer ao meu lado, se é para estar aqui ao meu lado, que seja para me ajudar a fazer o que Deus quer fazer em mim. Por favor, não venha ser um empecilho para a ação de Deus na minha vida. Isso, minha gente, é uma palavra que pode parecer dura e é necessária nos nossos dias. Precisamos ter coragem de delimitar o território e falar: olha, aqui, se quiser entrar, tira as sandálias dos pés, que meu coração é um solo sagrado. Que Deus me ajude nesse processo, porque ser livre dá trabalho, viu? Eu sei, estou vivendo o meu processo diariamente, e eu sei onde eu tenho que cortar, as arestas que eu tenho que cortar, as pessoas que eu tenho que manter uma certa distância, porque senão a gente fica território do outro, e o outro acha que tem o direito de fazer o que quer no coração da gente. Não é bem assim não. Deus nos ensina que o nosso coração é um território sagrado, e só tem o direito de participar desse coração aquele que estiver com as mesmas intenções que Deus tem para nós. Preste atenção nas pessoas que participam da sua vida. Se elas não têm as mesmas intenções que Deus tem para você, você precisa estabelecer o limite. Toda vez que nós vivemos uma traição, a gente opta por recomeçar, você terá de viver o desafio do amor sem confiança. Eu me lembro que uma vez eu escrevi sobre isso no Twitter, e algumas pessoas contestaram: ah, mas se não existe confiança, não existe amor. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso muito bem amar o meu filho e eu não confiar nele, por aquilo que ele já fez, né? Pelas desobediências, mas eu amo. Enfim. Então eu posso muito bem amar e não confiar mais. Aí fica mais difícil prosseguir. Que quando eu amo e confio, eu tenho dois alicerces. Quando eu só amo e não confio, eu posso contar apenas com um alicerce para o relacionamento. Mas aí nós temos uma chance. É mais fácil você reconstruir a confiança do que você reconstruir o amor. Quando a gente deixa de amar, é muito difícil a gente reconstruir o amor. Porque o amor, ele é um movimento muito natural em nós. Eu não tenho como dizer assim: eu vou amar. Não. Eu posso até dizer: eu vou cuidar, eu vou fazer um esforço para ser generoso, para ser amoroso. Mas amor que une duas pessoas e faz um casamento dar certo, eu acho que a decisão é a continuidade do que já existiu anteriormente. Então, quando um casal perde o amor, fica muito mais difícil reconstruir a relação. Porque a gente não sabe por onde puxar esse amor, porque ele é muito misterioso. Já a confiança não. A confiança já é um território mais esclarecido. É mais fácil você buscar ações do dia a dia que possam ajudar a reconstruir a confiança.
Por exemplo, nossos celulares não terão senha. Nós não teremos o que esconder um do outro. Casal onde houve uma traição precisa, no primeiro momento da reconstrução, cair por terra todas as situações que poderiam gerar a desconfiança do outro. Ah, padre, mas ele tem direito e eu tenho direito. A gente tem direito quando tudo está bem. Se há a intenção de reconstruir a confiança, é preciso retirar da pauta do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, tudo aquilo que possa reafirmar a desconfiança. Então, se o celular está com senha na vida de um casal, pode ser que ele tenha alguma coisa a esconder de mim. Eu não estou dizendo que você não tem que ter senha no seu celular se você está numa vida normal, onde a confiança está estabelecida e a sua esposa não se importa de que seu celular seja travado. O que eu vou dizer para você: o celular é o lugar das traições. Essa internet trouxe muita coisa boa, mas ela trouxe também uma porta imensa para as nossas desgraças. Essa internet, essa facilidade com que nós nos comunicamos, com que a gente fica amigo de 1000 pessoas no Twitter, no Facebook, no Instagram. Toda hora essas pessoas estão invadindo a nossa vida, estão retirando-nos do prumo. Então, uma boa forma de demonstrar que nós queremos mudar é até uma afastada dessas redes sociais. Isso ajuda a reconstruir a confiança. Quando você percebe que há uma conduta muito concreta indicando uma boa intenção. Então, meu amigo, se você dissesse que não existia mais amor, eu diria que a sua situação é mais difícil. Mas se você diz que ama e só perdeu a confiança, vamos reconstruir isso. A confiança pode ser reconstruída sim. Volto a dizer, em fazer cair por terra tudo aquilo que possa ser misterioso entre vocês dois. Fiquem mais juntos. Às vezes nós acabamos levando o outro a trair-nos, porque nós nos ausentamos demais. Casal é assim. Se você que trabalha muito, cuidado. Você pode estar trabalhando demais, ganhando dinheiro, isso e aquilo, mas você está perdendo afetivamente, porque você está diminuindo a força do vínculo que você tem com a sua esposa, com seus filhos. E o coração, às vezes vazio, volta a dizer, com o celularzinho na mão, com aquele tanto de gente bonita, disponível, carinhosa, amorosa, porque na internet todo mundo consegue ser lindo, amoroso, carinhoso, perfeito. Aí é o diabo batendo na porta. E você não está lá, porque você está muito ausente, se ausentou demais, deixou de ser vigilante. Sabe aquela história da vigilância que Jesus nos ensina? É para tudo na vida. Seja vigilante nos seus relacionamentos. Outro dia mesmo, Christian aproveitou que nós fomos fazer o programa de direção espiritual, não pensou 2 vezes. Pôs a esposa dentro do carro e foi fazer uma lua de mel lá. Foi, Christian? Isso é importante demais na vida do casal. Criar oportunidade de vocês estarem juntos. Peça a mãe, peça alguém que possa ficar com as crianças. Saia um dia, à noite, os dois. A vida precisa ter romantismo. O amor de vocês merece isso. Às vezes vocês têm um cotidiano muito duro. Trabalham, chegam em casa tão cansados e vocês perderam o prazer de se desfrutarem, sabe? Desfrutarem a vida a 2. Outro dia o palestrante lá em Belo Horizonte dizendo, né, que os padres não puderam casar, que era uma maneira que a igreja tinha de... Como é que foi que ele falou? Acho que era propor o celibato para não ter sexo, né? Para viver bem a opção de não. Aí ele diz, não, é só deixar casar, porque depois que casa não tem sexo mais. Geralmente é assim, falou. E todo mundo riu muito, porque um pouco é verdade mesmo, né?
casa e depois vai perdendo até o prazer da vida sexual, vai virando uma rotina tão enfadonha. O casal está lá há mais de um mês sem praticar. Não pode, você precisa cuidar. A vida sexual, ela é um complemento da vida amorosa, sobretudo o carinho. Se deixa de existir esse carinho, que é tão importante, para o outro sentir-se valorizado, para o outro sentir-se amado. Ah, minha gente, é muito difícil, porque depois o traidor, ele vai trazer aquilo que você não está oferecendo para ela. O contrário também, né? De repente você deixa de oferecer, o traidor vai lá, leva tudo. A traidora, você como esposa. Às vezes eu tenho, não sei, posso estar enganado, mas às vezes as mulheres são mais atentas ao que falta ao casamento. E é por isso que elas têm tanta necessidade de discutir a relação, e o homem tem implicância disso. O que é discutir a relação? É alertar para aquilo que pode ser a porta para um acontecimento desagradável. Então vamos restabelecer a confiança, porque se o amor existe, nós já temos a metade do caminho andado. Eu desejo do fundo do meu coração que essa disciplina na vida cristã possa nos ajudar a viver os nossos relacionamentos, porque sim, quando eu vivo a disciplina da minha vida cristã, eu fico mais atento ao amor que eu amo e ao cuidado que eu preciso ter para que esse amor dure no tempo. Às vezes somos nós os responsáveis pela não mudança do outro. Porque não nos posicionamos do jeito certo. É disso que eu estou falando. Quando a gente é visto na nossa intimidade, ali está a nossa verdade pessoal. É ali que nós precisamos identificar quais são as hipocrisias que nos privam de ser a gente mesmo. Esse crivo onde nada escapa ao questionamento da consciência. Esse crivo pessoal onde você vai passar diariamente a sua vida. Será que eu estou sendo negligente? Será que eu estou deixando de buscar essa pedra preciosa? Será que eu estou insistindo em guardar aquilo que eu já alcancei de mim? Será que eu não estou ousando ir além? E a palavra de ordem de Jesus para aqueles que o escutavam é justamente: arranquem as máscaras, sejam vocês. Não permitam que a hipocrisia religiosa domine o coração de vocês, porque se a hipocrisia religiosa domina, as outras hipocrisias humanas também virão. Por isso, minha gente, que eu acredito que a verdadeira fé, essa que tantas vezes nós expressamos nos livros, nas catequeses, nas doutrinas, essa fé, ela precisa atingir o nosso coração, precisa atingir a nossa mente. Senão fica uma reprodução de discursos que não nos alimentam mais, de convicções que não chegaram à raiz do nosso comportamento, que não atingiram a estrutura da nossa vida. A gente sabe que ninguém está livre das hipocrisias. É uma vigilância constante, não é verdade? Eu identifico as minhas, você identifica as suas. E é interessante que quanto mais a gente cresce na maturidade, maior é o nosso desejo de minimizar o poder da incoerência em nós. Quando eu falo de hipocrisia, eu estou falando das incoerências pessoais que nós alimentamos dentro de nós e que protegemos com as carcaças das aparências. É sempre assim. Talvez por medos, né? Às vezes eu, para me esconder de um pecado que eu cometo, eu me revisto de moralismo e vou fazer aquele discurso ufânico
contra todas as realidades que lá no fundo eu pratico. E serei absolutamente intolerante com todo aquele que comete aquele pecado que lá no meu esconderijo eu cometo. Então eu vou gritar nas praças e eu vou ser absolutamente contra aquelas pessoas que estão praticando o que na minha solidão eu pratico. A gente vai pela estrada até se transformar nela. Nós somos a luta, nós somos a estrada. Eu vou me transformando, eu vou agregando na minha experiência tudo aquilo que eu vou recolhendo pela estrada. É isso que vai me tornando mais feliz, minha gente. Não essa felicidade utópica dos filmes, das novelas, dos contos de fadas, onde todo mundo é feliz para sempre. Isso não existe. Agora eu tenho a possibilidade de arrancar na estrutura da minha realidade os motivos para eu ser feliz hoje, porque é isso que Deus quer. Ai de vós, hipócritas, sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáveres e de toda podridão. Às vezes nós fazemos isso mesmo. Por dentro somos aquele amontoado de podridão e por fora um sepulcro bonitinho, pedra polida, florido. A gente sabe que isso não alimenta ninguém. E eu gosto particularmente de usar muito mais o termo realizado do que feliz. Eu preciso me realizar como pessoa. Eu acho que a palavra realização, ela inspira um pouco mais do que felicidade. Eu ser um homem realizado, mesmo tendo problemas, estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Por isso vou dormir bem. Por isso vou estar satisfeito com as lutas que eu preciso enfrentar. Porque dificuldade todo mundo tem. Não é no seu trabalho que tem dificuldade, mas não. Você pode até no primeiro momento se iludir achando que você tem mais problemas do que eu. Cada um tem a sua quantia. E se a gente for ter a honestidade de contar, nós vamos descobrir que nós temos problemas muito parecidos. Pode ser que chegue um momento da sua vida em que você seja tão livre, que você não vai ter necessidade de nenhum contexto mais de simulação e de falseamento. E aí a gente vai ficar insuportável ao convívio, né? Vamos lá, não, obrigado. Por quê? Porque eu não quero. Não vou perder meu tempo com isso mais. Descobri que a vida é muito curta para eu ficar perdendo tempo com compromissos que eu sei que não quero, não fazem parte das minhas escolhas. Que quanto mais você quer esconder uma realidade, mais ela te oprime. É como você querer esconder o barco na mão. Quanto mais você aperta para tentar esconder, mais ele vai vazar pelos dedos. As realidades psíquicas, emocionais que nos oprimem e que nos levam à hipocrisia, que nós não temos coragem de assumi-las, nós não temos coragem de trabalhá-las em nós, são como esse barro que a gente tenta apertar. Então às vezes você tem aquela pessoa moralista que fica tentando esconder o seu mundo de vergonhas. Aquela pessoa que faz um discurso bonito para os outros, mas vive feio quando está sozinho, vive feio quando está com as pessoas que convivem com ele, com ela. É aquela incoerência entre a vida vivida e a vida experimentada. Desculpe, na teoria, a prática da teoria. Essa vida social intensa que nós temos, né? Como dizia a Aziza na semana passada no programa, né? Me dá o seu celular, o número do seu celular. Eu falei, não, meu celular é para contatos pessoais, ela dizia. Aí a pessoa leva aquele susto. Estabelecer os limites da gente, sabe, do nosso território.
Isso é muito saudável. A gente vai alcançando uma liberdade interior que depois vai provocando em nós um desapego. É assim que Deus nos quer, minha gente. Vida perfeita não temos, comunidades perfeitas não temos, mas a gente pode ser um bom garimpeiro. E mesmo estando rodeados de pessoas hipócritas, ou mesmo sendo nós o hipócrita na história, mesmo estando rodeados de um meio que nos estimula o tempo todo à busca dessa verdade, mesmo estando nos emaranhados da hipocrisia, da falsidade, nós podemos quebrar esse ciclo. Nós podemos fazer a diferença. Nós podemos enfiar as unhas na realidade e buscar este contentamento, essa satisfação de ser quem a gente é. Por isso que a gente não pode, em nenhum momento, se a gente quiser de fato ser um religioso, com todas as forças dessa palavra, de estar religado a Deus e ao mundo naturalmente, e às pessoas que nos cercam, se a gente quiser ser de fato um religioso sem a força das hipocrisias agindo sobre nós, ou então minimizando o poder dessas hipocrisias em nós, nós teremos de viver o enfrentamento de todos os sepulcros. Na vida, o mais interessante é a gente atingir o equilíbrio, a gente nunca ficar nos extremos. Os extremos, com todo respeito, eles podem representar burrice. Os extremos podem representar limite de inteligência, de reflexão. Mas quando nós misturamos o sobrenatural da vida com aquilo que é o absolutamente natural, então nós começamos a tocar numa realidade humana que você sabe muito bem, você experimenta essa realidade o tempo todo e sabe que nem tudo pode ser explicado a partir dela. Então nós estamos no equilíbrio entre o sobrenatural e o natural, que é justamente o que nos torna pessoas interessantes. Cada vez mais eu me convenço de que as pessoas mais interessantes na vida são aquelas que conseguiram equilibrar o sobrenatural com o natural, que descobriram a beleza de serem humanos e de, sabendo-se humanos, conseguem articular a dimensão divina da vida e começam a eternizar a vida e começam a eternizar os seus dias. Sabe como? Vivendo bem. Porque toda vez que a gente se sabe e se descobre cuidado por alguém, de alguma forma o cuidado que o outro tem por nós desperta um jeito diferente de viver. Eu, por exemplo, quando eu me recordo que a minha mãe me ama, que eu sou importante para ela e que eu faria muita falta na vida da minha mãe, eu desacelero, eu tiro o pé do meu acelerador, eu começo a dar um pouco mais de valor na minha vida, eu começo a escolher um pouco melhor as minhas alimentações, eu começo a escolher um pouco melhor a minha saúde, porque toda vez que a gente sabe que a gente é importante na vida de alguém, a gente se cuida por causa daquele alguém que a gente sabe que é importante. Talvez seja até uma forma interessante de você qualificar o amor que você tem pelos seus filhos. Se você sabe que a sua vida é importante para os seus filhos, se você sabe que é interessante que os seus filhos tenham um pai por mais tempo, uma mãe por mais tempo, então você se sente na obrigação de cuidar da sua saúde, pelo amor que você tem a eles. Aí você muda os seus hábitos, você muda o seu jeito de viver, você para de se expor ao perigo dos vícios, você para de se expor ao perigo da vida. Você vai começar a viver com um pouquinho mais de cuidado, você vai olhar com um pouquinho mais de atenção antes de atravessar a rua, você vai andar com um pouquinho menos de velocidade nas estradas, você vai fazer menos ultrapassagens perigosas, porque você sabe que tem filhos esperando por você. E você sabe que é importante que os seus filhos te vejam chegar em casa. É assim que o amor muda a nossa vida, não é de outro jeito. Não é lendo um livro que a gente aprende a ser pai. Não é lendo o livro que a gente aprende a ser mãe, a ser irmão. Não é lendo o livro que a gente aprende a amar. Não, mas é descobrindo dentro de nós a experiência do cuidado. Alguém cuida de nós.
Alguém cuida ainda que seja em pensar em nós, ainda que seja em lembrar-se de nós. Alguém está nutrindo o que a gente é no coração lá dentro. E por isso eu me sinto motivado a viver diferente. Eu me sinto motivado a viver com qualidade. Se há um pecado no mundo hoje, é a falta de qualidade de vida. A gente vive muito mal, a gente se cuida muito mal. A gente se expõe muito aos riscos dessa vida, justamente porque a gente se esquece que a gente é precioso para muita gente. Quando a gente tem diante dos nossos olhos o valor que nós temos para as pessoas, a gente se cuida um pouco mais. E essa é a experiência bonita que essa música nos sugere. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Mas você precisa responder do mesmo jeito que eu. A esse cuidado que Deus tem por nós, nós respondemos com o cuidado que nós teremos com a nossa vida. Comece a se perguntar: qual é a qualidade da sua vida? Como é que você tem se cuidado? Como é que você tem vivido? O que é que você tem escolhido para a sua vida? Como é que você tem atravessado as ruas dessa vida? Como é que você tem viajado? Como é que você tem andado? Como é que você tem trabalhado? Como é que você tem se alimentado? Tudo isso Deus passa. Em todas essas perguntas Deus mora, porque no natural nós descobrimos a força do sobrenatural. Nas pequenas coisas, nessas miudezas do nosso dia a dia, nós descobrimos as interpelações de Deus. Está vendo? Como seu quarto não precisa se iluminar e um anjo chegar aí dentro e conversar com você para você sentir-se tocado por Deus. Deus nos toca a partir de perguntas muito simples, porque Deus é muito simples. Deus é cotidiano, Deus é concreto. Deus tem cheiro de mãe, Deus tem cheiro de pai, Deus tem cheiro de irmão, de amigo. Deus é vivo e Ele o tempo todo acontece na nossa vida através de pessoas que nós amamos. Quando nós nos sentimos motivados a mudar o nosso jeito de falar, o nosso jeito de sorrir, o nosso jeito de conversar, de amar, de agir, porque a gente sabe que existem pessoas que merecem o melhor de nós. Pode ser que até o dia de hoje você tenha vivido dando só um pouquinho do que você é. Não se economize não, porque nessa economia você perde. Você economiza, mas você perde muito mais do que ganha. Agora, quando a gente melhora o nosso jeito de ser e oferece ao outro um ser com mais qualidade, mais qualificado, você pode ter certeza que o primeiro a ser beneficiado com tudo isso é você mesmo. O cuidado é uma das realidades mais humanas que nós podemos experimentar, mesmo porque nós nascemos na experiência do cuidado. Nós nascemos e dependemos o tempo todo de cuidado daqueles que nos amam. Ser cuidado é também uma forma de crescer, porque somente por causa do cuidado é que a gente supera os problemas da vida, as adversidades, e a gente vai rompendo como pessoa. De maneira que na experiência do cuidado, a maturidade está sendo gestada. E é bonito a gente pensar isso, que na experiência do cuidado de Deus, nós não somos infantilizados porque Ele cuida de nós, mas ao contrário, porque Ele cuida de nós, nós somos estimulados para o crescimento. Infantilidade é tempo que precisa passar. A infância é um tempo que precisa passar na nossa vida. Você sabe que Deus cuida de você, mas você olha para os dois lados da rua quando vai atravessá-la. Significa que há uma responsabilidade naquele que sabe se cuidado, naquele que sabe que existe uma providência cuidando, mas que também existe uma realidade humana que precisa ser observada. Aí está a beleza da religião, minha gente, em saber que existe o dom sobrenatural, mas que também existe o dom natural, e que a verdadeira religião é aquela que consegue estabelecer os laços do sobrenatural com aquilo que na vida é natural. Se religiões que sobrevivem somente do sobrenatural correm o risco de serem desumanas. E talvez você já tenha visto muitos modelos de religião no mundo que se transformaram em causas de guerras. Na verdade, as guerras santas nascem do excesso de sobrenaturalismo, quando a gente esquece a realidade humana. Por outro lado, se a gente vive apenas uma religião natural, a gente se desvincula do sagrado e a gente se transforma
em pessoas que articulam o tempo todo as decisões e que dificilmente pode contemplar alguma coisa de sobrenatural porque prendeu-se demais ao que é meramente humano. Na verdade, o processo de encarar a morte de alguém, ele se diferencia demais, né, de uma pessoa para outra. Há pessoas que já começam a organizar o luto após o acontecimento. Até a gente estava falando dessa história do acidente, né? Por que é tão sofrido para esses familiares enfrentar essa situação? Porque não tem um sepultamento. Quando você fica nessa espera dolorosa, né? Porque você não tem o ritual da morte nos ajuda a viver o processo do luto. Por isso que é importante. Muitas vezes, eu lembro quando a gente era criança, né, e morria algum parente da gente, e não deixavam as crianças olharem o morto, né? Mas até isso é importante. É preciso a gente ter o contato com essa realidade dura e crua para que a gente possa começar a organizar o processo do luto. Porque perder não é fácil. Ver o outro ir embora da nossa vida não é fácil. Neste caso do acidente do avião, eles não têm essa concretização da morte, né? Recebe uma notícia, mas aquilo fica eternamente na cabeça, porque não houve o processo do sepultamento, do adeus, aquela coisa que é tão natural no processo humano. Eu particularmente não gosto, não. Eu acho que é muito doloroso aquilo, né? O velório é uma coisa extremamente desgastante para a família, mas ele é muito necessário para muita gente. Muitas vezes uma boa terapia nos ajuda, minha gente. Eu acho que quando o processo da perda é muito doloroso, a gente precisa sim buscar ajuda. Precisa buscar ajuda porque nem sempre a gente consegue vencer os nossos medos sozinhos, né? E eu tenho visto e tenho passado pela minha vida tantas pessoas que enfrentam esse duro processo de perder. Todo mundo perde, mas na vida de algumas pessoas essa perda é ainda mais trágica. Uma coisa é você perder a sua mãe depois de ter vivido muitos e muitos anos, quando ela já estava velhinha, né? E quando ela já tinha experimentado a vida na sua boa parte. Então é diferente você se despedir de uma pessoa que adoeceu, que foi vivendo o processo de morrer naturalmente, do que você ter uma pessoa igual aquele rapaz do acidente, né? Que perdeu os pais, que estavam indo fazer uma viagem de férias. Isso é muito doloroso. Retirar de maneira muito dramática na vida de alguém. Uma coisa é você ir vivendo o processo da doença do outro, e você ir acostumando. É você construir dentro de você a ausência depois. Mesmo assim ainda é doloroso, mas é pior quando você tem essa ruptura abrupta. Quando a pessoa saiu, está bem, fechou a porta e de repente você recebe a notícia que ela não existe mais. Então sempre que nós passamos por essas situações, é preciso que a gente busque ajuda. E às vezes a gente não consegue superar sozinho. É preciso a gente viver um processo terapêutico que nos ajude a recolocar as coisas no lugar. Eu particularmente penso, minha gente, que quanto mais a gente busca, logo após a morte, logo após a perda, recomeçar a vida e dar o andamento para as coisas, eu sei que é sempre difícil, mas quanto mais a gente se empenha para a gente poder voltar à vida ao normal, maior será a nossa capacidade de superar a dor. Não é que a gente vai deixar de amar a pessoa, não é que ela vai esquecê-la, não é que a gente vai esquecê-la, mas a gente vai colocar a vida no lugar. É como colocar a vida nos trilhos, né? O trem descarrilhou, o momento da morte é como se o trem tivesse descarrilhado, mas depois a gente começa a reorganizar, coloca as coisas no lugar e vamos. Outro dia eu tive a oportunidade de conversar lá em Curitiba com uma senhora que perdeu o filho na noite do Réveillon, lá em Punta del Este. Ele foi passar o Réveillon com os amigos e ele foi atropelado. E ela estava dizendo para mim que ela tinha dificuldade de mexer no quarto dele. Então o quarto estava todo pronto, como se ele fosse voltar. E eu achei interessante porque no relato da dor daquela senhora, ela tinha dificuldade de voltar a sorrir, ela tinha dificuldade de fazer as comidas que o menino gostava, e que, por exemplo, a família tinha uma tradição de fazer o churrasco todo domingo em família. Ela nunca mais permitiu que o churrasco fosse feito.
porque é uma maneira de preservar o filho. É como se ela estivesse querendo dizer que, não fazendo o churrasco, a gente demonstra a nossa tristeza. É como se a alegria do reencontro pudesse ser uma afronta à morte do filho. Que isso é um jeito que a gente tem de resguardar a pessoa, né? É como se nós disséssemos para nós mesmos: eu nunca mais vou ser feliz em honra a você. Eu vou preservar a sua memória assim, mantendo a minha tristeza. Isso é muito injusto, né? Porque eu tenho certeza que se o outro tivesse o poder de nos dizer alguma coisa, porque eu não acredito nisso, pode ser que você acredite, eu não. Se eu tivesse o poder de me comunicar com os mortos, o que eu iria escutar de uma pessoa que me ama e que me vê sofrendo? Eu só posso imaginar que aquela pessoa vai me dizer: Fábio, vá viver, né? Se eu pudesse escutar minha irmã, por exemplo. A minha irmã que morreu tão jovem, era tão cheia de vida. Se eu tivesse a oportunidade de ouvir alguma coisa dela no momento daquela tragédia toda, que nós estávamos todos dilacerados pela dor, eu tenho certeza que a minha irmã ia falar assim: Fábio, vai lá, vai viver a sua vida, vai ser feliz, vai cuidar da minha mãe, por mim. Porque se ela estivesse aqui, ela faria o mesmo. Mas quando a gente tenta preservar a memória do outro sofrendo, a gente se engana duplamente, né? Porque a gente acha que se eu sofro a ausência do outro e não encaminho a minha vida para uma solução, eu estou sendo fiel àquele que morreu. Não, gente, é o contrário. A gente precisa compreender que a ausência do outro tem que nos iluminar e nos revelar para aquilo que a gente pode fazer de bom hoje, para aquilo que a gente pode viver. E lá no caso daquela senhora, ela não mexeu mais no quarto do filho. Então ela tentou preservar o filho, mas tentou preservar de um jeito errado. Com todo respeito à dor que ela sente, né? E eu disse isso para ela: a senhora aos poucos vai ter que ter coragem de abrir aquele guarda-roupa, vai ter que ter coragem de tocar naquelas roupas, vai ter que ter coragem de doá-las. Guardar o guarda-roupa do seu filho intacto não traz ele de volta, mas é um jeito mórbido de você continuar sofrendo. Eu me lembro, né, que um dos momentos mais dolorosos da morte da minha irmã para minha mãe, claro, ver a filha chegar morta de um acidente é muito triste, né? Mas eu lembro que alguns dias depois, a minha irmã morava em Belo Horizonte, a minha mãe precisou ir a Belo Horizonte, abrir o apartamento onde ela morava e mexer nas coisas dela. Minha irmã tinha viajado, não sabia que não iria voltar, e de repente alguém teve que ir lá, dar um jeito nas coisas, desocupar o apartamento, pegar as roupas, pegar as coisas, os pertences dela. Agora você imagina, uma mulher, a minha mãe, eu me lembro direitinho, ela olhou para todos nós, ela disse assim: alguém vai comigo? E nós não tivemos coragem de ir. E ela foi. E eu me lembro que foi um dos relatos mais bonitos que eu ouvi da minha mãe, assim, né? De quando ela começou a abrir o guarda-roupa e pegar cada peça de roupa e colocando dentro da mala, e depois chegar na minha casa com aquelas malas, com aquelas coisas. Ela encontrou uns bilhetes da minha irmã, sabe? Pregado na geladeira, assim, coisa de quem não sabe que não vai voltar, né? E o quanto que isso deve ter sido agudo para minha mãe, o quanto que isso deve ter sido doloroso, né? Mas a minha mãe superou porque ela fez a coisa na hora certa, né? Você já imaginou se esse apartamento estivesse preservado até hoje? Se a gente ainda estivesse com esse peso dentro do coração, a gente tem que ir lá retirar as coisas da Heloísa. Se a gente tivesse continuado adiando esse momento, como é que a gente iria fazer? A dor perdura, né? Diferente do processo de você sofrer tudo o que tem que sofrer e começar a viver o processo da ressurreição. Então eu vou lá, enfrento a situação, mas aí de alguma maneira eu começo a cicatrizar a ferida. Não posso colocar só um band-aidzinho sobre uma ferida que está infeccionada, eu tenho que curar a infecção. E muitas vezes, se eu mantenho o ambiente do morto intacto, eu acabo colocando um band-aid sobre uma ferida infeccionada. Esse quarto pode voltar a ter vida, não é? Eu não posso fazer daquele quarto lugar assombrado da minha vida, da minha casa. Eu não estou dizendo de assombração de espírito, não. Eu estou dizendo do significado triste que ele passa a ter para casa.
Porque ele contagia todo mundo. Às vezes a mãe, na tentativa de resguardar a memória do filho, ela acaba prejudicando a família inteira. Por não ser capaz de organizar o luto que ela está vivendo, ela deixa de amar os filhos que estão ali. Por quê? Ela acaba se prendendo demais à dor que sente. E não olha para os filhos que ficaram, não olha para o marido que ficou, não olha para o pai dela que ela ainda tem. Então, ao não resolver o luto do filho, ela acaba esparramando o sofrimento para a casa toda. E isso é muito desastroso. Porque aí a gente continua morrendo, né? A gente não supera, né? E às vezes esse momento de luta e de dor, ele é muito importante que a gente olhe para ele assim. Eu não tenho como trazer meu filho de volta, mas então eu vou fazer o mínimo que eu posso fazer hoje. E tem que ser um pouquinho cada dia, gente. A gente também não pode se violentar. Eu disse isso para aquela senhora. Eu falei, olha, respeite o seu tempo de tristeza. Só fique atento para que este tempo não passe a ser a vida inteira. Ela era uma mulher dinâmica, trabalhava. Eu falei, volte a trabalhar aos poucos. Não precisa ser o dia inteiro, mas saia da casa da senhora, ainda que seja para ficar. Eles têm uma livraria lá em Curitiba. Saia para ficar um pouquinho na livraria. Dê ao seu coração essa oportunidade de começar a vencer a morte do seu menino. E o momento que eu arranquei um sorriso dela foi ele, né? Ele era um menino feliz e ela sorriu, padre, muito feliz. Um menino que ninguém tinha, não tinha tempo ruim com ele. Falei, pronto, comece a partir disso. A senhora acha que o filho da senhora está feliz em saber que a senhora está mergulhada numa depressão por causa da morte dele? Não pode ser assim. Gente, é duro demais, eu sei que é duro, é muito triste a gente ter que conviver com essas rupturas, mas a gente não tem o que fazer, a gente não tem como mudar a vida. Agora, o que nós podemos fazer para que esse momento seja mais suportável, não é? Alguma coisa ficou, alguma coisa nos resta, não nos foi retirado tudo. Aí a velha história do início do programa, a gente tem que ser guerreiro e a gente tem que ser menino. Mostrar a fragilidade, ser simples na maneira de lidar com o que sofre, com o sentimento que tem, mas também a gente precisa ter esta coragem de empunhar as armas que nos restavam para que a gente possa vencer a batalha, porque senão a gente vai ser sufocado pelo momento. E às vezes o sufoco do momento, nessa dor aguda que muitas vezes nós vivemos e nós enfrentamos, a gente acaba perdendo a sabedoria de como continuar a vida. E é isso que a gente precisa ter sempre diante de nós, né? Essa carta aqui é muito triste, eu não sei nem que dia que ela me foi enviada. Hoje eu estava arrumando gaveta, passei o dia jogando fora um monte de coisa e encontrei muitas cartas que eu confesso que não tinha lido ainda. Essa é uma delas. Padre Fábio, é uma imensa emoção saber que esta carta estará um dia em suas mãos. Quero agradecer a você por me ajudar sem saber a me manter de pé, depois da perda de meu filho. Meu nome é Emily e hoje eu tenho um anjo no céu chamado Gabriel, Padre. Jesus chamou meu filho dia 27 de dezembro do ano passado. Não sei se foi deste ano ou se foi do outro. E por ironia, não sei, era o dia do aniversário dele. Ele completaria 7 aninhos de vida. Acordamos de manhã, deixei ele na casa dos meus avós, do lado da minha casa, e fui buscar o bolo do aniversário dele. Quando a minha amiga me entregou o bolo, recebi a ligação da minha avó dizendo que ele estava passando mal e que era para eu ir, porque parecia um quadro sério. Foi levado para o hospital e eu corri para lá. Padre, vi meu filho ser tirado do carro nos braços do enfermeiro, estava desmaiado, com a boca roxa e a sola dos pés também. Meu filho teve um infarto fulminante aos 7 anos. Padre, a dor no meu peito era como uma queimadura, ardia, queimava. Fizeram tudo no hospital da minha cidade, tentando trazer o meu filho de volta, mas sem sucesso. Segui, padre, todo o ritual do velório, agarrado a ele, até o momento do enterro. É como se Jesus me carregasse em seus braços. Amigos foram à minha casa,
me retiraram tudo do armário que eu mesma sempre preparei com tanto carinho. Meu menino, meu amigo, meu companheiro e meu filho. Éramos apenas eu e ele, Padre. O pai não morava conosco. De lá para cá, segui minha vida, com fé que sempre tive em Deus, acompanhando o seu programa de direção espiritual e, por incrível que pareça, como o Senhor contou, vários relatos de mães que pedem seus filhos e nos diziam em imenso conforto o que fazer e como seguir. A Canção Nova me ajudou, em especial o Senhor também. Sempre fui muito católica, de enorme fé em Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, me carrega nos braços. Tenho certeza, Padre, que vou estar com meu filho um dia. Escreva essa carta, onde essa amiga Gabriele que lhe entrega, e te peço oração por ela, que me ajuda com uma quantia todo mês, para pagar uma psicóloga que tem me ajudado muito. Te peço de coração que ore por mim, por meus pais, José Cláudio e Dine, pois eles estão parados no tempo, embora sejam fiéis a Deus. O fim do ano se aproxima e no dia 27 de setembro fica no meio das das datas festivas mais significativas. Eu estou com medo, Padre, de sentir tudo de novo. Mas enfim, enquanto eu viver, essas datas estão aí e eu terei de enfrentá-las. Obrigado por tudo, sua bênção, meu amigo. Que Deus o abençoe cada vez mais. Amém. Minha filha, eu sei, não tenho ideia se essa carta me foi enviada no ano passado, eu creio que não. Acho que ela me foi enviada em 2014. Os sofrimentos, eles não envelhecem, né? Eu tenho certeza que você continua o seu processo de luta, libertar-se da perda, da mesma maneira como nós também precisamos libertar o nosso coração de tudo aquilo que um dia amarrou, que nos impediu de ir além, porque as dores nos paralisam, os sofrimentos nos paralisam, as mortes nos paralisam. E você, Emily, com certeza precisa enfrentar diariamente o livramento que Deus lhe proporciona através da sua força. Mas é uma tarefa humana difícil de ser vivida. Não é fácil sepultar um filho, não é fácil sepultar alguém que a gente ama, porque nós temos muitos limites. Limites que nos dificultam a viver o luto, a compreender o sofrimento, faz parte de nós. Também você, que também enfrenta as suas lutas diariamente, que precisa acomodar o sofrimento para a vida continuar. Nada é como a gente, as coisas não acontecem como a gente determina. Nós não somos os senhores do tempo. Hoje estamos aqui, amanhã não estamos mais. Hoje temos as pessoas que nós amamos, amanhã não temos mais. E a gente precisa ser livre para compreender isso. A gente precisa se libertar de tudo aquilo que o passado nos prende, nos escraviza e que muitas vezes nos impede de ver a graça do momento presente. Ou então às vezes estamos amarrados no futuro, né, que a gente nem sabe se vai ter. Boa parte da vida a gente perde assim, amarrados no passado ou no futuro. Pouco sobra de nós para o presente. E é por isso que fico sempre muito encantado com essa capacidade que Jesus tinha de acordar as pessoas para o momento presente. É o que nós muitas vezes precisamos. Acordar a nossa consciência para compreender o momento presente. O passado pode até nos ensinar, o futuro pode até nos motivar, mas quem deve nos determinar é o momento presente. É isso que eu lhe desejo, que o seu presente seja como o da Emily, apesar de sofrido, cheio de força, de coragem e de resistência. Já parou para pensar que sua vida pode ser um evangelho também? Mesmo que ela nunca seja proclamada nas nossas liturgias, mesmo que não seja a leitura de domingo, pensar que a sua vida é um evangelho que hoje está evangelizando alguém.
Pode ser que não dê tempo de você falar de Jesus para alguém. Pode ser que não dê tempo de você abrir a Bíblia, falar, pregar, falar dos profetas. Pode ser que não dê tempo. Mas as pessoas estão de olho em você. Quando olham para o seu jeito de viver, quando olham para o seu jeito de falar, quando olham para o seu olhar, quando é atendido por você lá na loja que você trabalha, lá no seu estabelecimento comercial, ou quando você presta serviço a alguém através do conhecimento que você tem, quando você empresta o seu saber, assim como o médico empresta o seu saber para curar a doença de alguém. Esse é o evangelho que o mundo precisa, minha gente. E é esse evangelho que vai convertendo as pessoas, é esse evangelho que vai tendo o poder de mudar a vida das pessoas, porque elas vão vendo que o Cristo que aconteceu em nós também pode acontecer na vida delas. Porque quando a gente encontra uma pessoa feliz e realizada, de alguma maneira a gente começa a prestar atenção no que ela fez para ser assim. Tem gente que até tem inveja dos outros por causa disso, né? Presta atenção no que o outro fez para conseguir o que conseguiu. Mas esta inveja você não precisa ter, porque este crescimento pessoal você pode alcançar todos os dias. Esta oportunidade de fazer a sua vida um evangelho, um ensinamento, uma vida verdadeira, todos nós temos. Basta a gente prestar atenção no que a gente escolhe e como a gente vive. Partilhe o evangelho de hoje, que é a sua vida. Mesmo que esse evangelho hoje seja marcado por tristeza, não importa. O evangelho, para ser verdadeiro, ele tem que ter cruz, ele tem que ter calvário, ele tem que ter ressurreição, ele tem que ter bodas de Caná, ele tem que ter ressurreição de Lázaro. E você pode ter certeza que em todos estes aspectos, em todas essas histórias nós nos localizamos. Seja na fome que motivou o pedido de milagre a Jesus, ou seja na saciedade, de alguma maneira nós nos identificamos com as palavras que estão escritas ali. O evangelho foi escrito há tantos anos atrás, mas ele é para nós. É palavra dita a nossos ouvidos. E quando a gente escuta, a gente pensa, a gente vive isso também. Hoje eu estava fazendo uma música de manhã, cuja motivação era esta. Eu não coloquei os meus olhos em Jesus por causa dos milagres que ele fez. A mim não importa se o mar abriu, se não abriu, se ele caminhou sobre as águas. A mim não importa se ele multiplicou o pão, se multiplicou o peixe. A mim não importa se ele ressuscitou os mortos. Porque na metáfora da minha vida, eu posso lhe garantir que não foram poucas as vezes que nos mares da minha vida, Deus me ajudou a andar sobre as águas. Este milagre aconteceu em mim. Então eu não preciso palpar esta realidade. Eu não preciso saber que Jesus andou sobre as águas. Isso para mim é desnecessário. Ele me faz andar sobre os mares da minha vida. Quantas vezes, minha gente, situações em que eu pensei que eu ia submergir, que eu não ia sobreviver, por causa do poder de impacto que a vida tinha sobre mim naquela hora, pelo poder de tristeza que a vida tinha sobre mim naquela hora, pelo poder de decepção, de derrota. Quantas vezes você também foi impactado pela vida, assim como aquela pequena cidade foi impactada por um maremoto? E você passou tranquilo, sofrendo, mas nada lhe fez retirar do rumo. Então você também pode, como eu, dizer que você não precisa da prova concreta que Jesus tem andado sobre as águas. Ele lhe fez andar naquele momento de dificuldade. Nós não precisamos da prova de que Jesus tenha multiplicado os pães e os peixes. Quantas vezes na experiência de fome, fome de amor, fome de afeto, fome de atenção, de olhar, Deus também multiplicou isso em nós através de uma única pessoa que nos amava. Quando você pensava que você não tinha ninguém mais na vida e de repente os seus olhos descobriram uma única pessoa que representou uma multidão para você naquela hora. Porque às vezes nós temos uma multidão ao nosso lado e mesmo assim a gente ainda se sente só.
E às vezes, quando nós temos a única pessoa e a pessoa certa, é como se nós tivéssemos uma multidão nos ajudando a viver aquele momento. Isso não é teoria. Você sabe na prática que existem pessoas que têm o poder e o dom de serem como uma multidão. Ocupam os espaços do coração da gente. Chegam e parece que já não falta mais nada. Chegam na nossa vida e a gente tem a sensação de que já não nos falta absolutamente nada. Às vezes não são pessoas muito grandes, não. Quantas vezes na experiência de você pegar uma criança, um neto, que nem sabe falar ainda, só sabe olhar para você. Nem sabe qual é o grau de parentesco que você tem com ele. Ele só sabe que você o ama, pelo jeito como você o pega, pelo jeito como você fala com ele. Ele se sente seguro nos seus braços. Quantas vezes aquele netinho que você pegou no braço, no colo, representou um mundo inteiro, um balaio de felicidades, que há tanto tempo você não experimentava na vida, e olha que ele não te deu absolutamente nada. O que uma criança de 1 ano, 2 anos pode dar a gente? Quase nada. É que na verdade, no momento em que a gente pega no colo, é como se ela despertasse dentro de nós coisas antigas que ficaram adormecidas, coisas boas, sentimentos bons. Assim como a felicidade vem de repente, você não sabe que está vindo, não sabe por que veio. É a vida e sua capacidade de ser generosa. É Deus multiplicando o nosso pão. É Deus saciando a nossa fome. É Deus molhando os nossos lábios no momento da nossa sede. Com amor. Porque não há um jeito mais bonito de Deus se fazer presente na vida da gente, senão através das pessoas que nós amamos. Isso é o que há de mais concreto, carnal, experiencial. É Deus humano acontecendo em nós, assim como hoje nós podemos celebrar a presença real dele na Eucaristia. Nós também podemos celebrar a presença real de Deus no amor que nós amamos e no amor que nos ama. As pessoas que fazem parte da nossa vida, na nossa casa, por mais dificuldades que nós tenhamos, é o corpo de Cristo, presente, atuante em nosso meio através do amor que nós amamos. Obrigado por se juntar a esta comunidade de aprendizado. Nos deixe saber suas ideias nos comentários. Inscreva-se para continuarmos nossa jornada juntos e convide outros a embarcarem nesta jornada.